Neste vídeo eu vou te ajudar a não dormir enquanto você faz uma leitura. De uma forma bastante simples, com apenas 3 passos, sem nenhuma técnica mirabolante ou conhecimento de neurociência ou qualquer uso de substâncias. Talvez só um cafezinho. Bora fazer o básico bem feito e resolver essa soneira de uma forma muito simples. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Aqui eu vou passar 3 fases básicas para que vocês superem esse sono na hora de ler e, consequentemente, criem o hábito. Bom, eu devo confessar que eu sofri bastante com essa questão de sono na minha trajetória como leitor, afinal o tempo era curto e o horário que tinha para ler era ou depois do almoço ou depois da janta, o que dava uma soneira danada. E procurei bastante soluções, umas técnicas muito loucas, alguns conhecimentos até que desnecessários, a respeito de como funciona o nosso cérebro, mas a grande verdade é que, para ser bastante sincero, tudo se resume em uma única coisa que, como já diria meus avós, é falta de costume, é falta de hábito. E na tentativa de criar hábito de ler e não dormir, eu apliquei uma técnica que é de criação de hábito em 21 dias, que você faz a mesma atividade por 21 dias até que aquilo incorpora na tua rotina. Só que tem um problema. Se eu pego um livro na mão, eu começo a ler e eu durmo, se eu fizer isso por 21 dias, em vez de eu superar o sono na hora de ler, eu vou acabar tendo mais sono na hora que eu pego um livro na mão. Então eu percebi que o hábito por si só, ele não resolve o problema. A gente tem que dar 2 passos atrás e vamos falar do hábito só lá no final, porque tem 2 pontos importantes aqui pra gente comentar antes. E o primeiro deles é o tipo de leitura. Se você tem sono na hora de ler, quer dizer que você já não tem o hábito. E se você não tem o hábito, ler para você é uma atividade extremamente complicada. Requer um baita de um esforço. Então, se você direciona esse esforço a um conteúdo que não seja de seu interesse, ou que não tem um motivo de força maior, que seria talvez estudar para passar numa prova, alguma coisa nesse sentido, você não tem motivação suficiente para fazer aquela leitura, logo ela é vã. Então, o tipo de livro, o tipo de texto que você pega para ler, para fazer com que você crie uma certa expectativa, aquele interesse maior, ele é bastante relevante. E eu já levanto uma problemática que nesse início, se você está tendo sono, eu recomendo que você substitua o livro que você está tentando ler. Essa atividade já começa a ficar um pouco cara, porque às vezes ela vai precisar de uns 2, 3 livros ali para você meio que ver qual que é que te cativa mais para você conseguir terminar o seu primeiro, ou talvez segundo ou terceiro livro. Então, não é qualquer tipo de leitura que vai fazer com que você desperte e vença todo o cansaço físico que você tem na hora de ler. E já pensando nisso aí, depois que eu falar do terceiro passo, eu vou deixar um bônus aqui indicando o que ler e o que não ler. E vamos para a segunda fase aqui, que é a tentativa e erro. Você tá vendo esse vídeo agora e você falou, mano, vou sair daqui. O cara tá mandando eu tentar as coisas. Exatamente. Eu estou sugerindo que você tente as coisas. Em suma, você vai achar muito pessoal falando na internet, tem que melhorar a sua postura, tem que melhorar a iluminação, tem que melhorar isso e aquilo. Mas é um conjunto de coisas que, se você não observar para fazer as alterações necessárias, tipo, a iluminação chega a ser quase irrelevante, talvez a postura seja irrelevante, ao menos você esteja tentando ler deitado, né? Aí vai dar um sono danado. Mas do contrário, cabe muito mais questões de horário e mudança de rotina para você conseguir desenvolver essa atividade do que alguns ajustezinhos muito pequenos. E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu era da roça, então eu sempre fui acostumado a acordar cedo e a comer muito. E eu mudei para a cidade e eu não perdi esses 2 hábitos. Só que acontece o seguinte, depois que você come muito, te dá muito sono. E aí, eu sempre tentei ler no período do almoço, ou depois do trabalho, ou depois da janta. Nenhum dos 3 dava muito certo. E aí, na tentativa e erro, que eu tentei nos 3 períodos, eu me toquei, cara, eu vou acordar mais cedo, que eu já tenho o costume de acordar cedo, vou acordar mais cedo e vou tentar ler. Eu consegui. Aí, depois disso, eu transferi a leitura para antes do almoço. E aí, depois disso, eu passei ela para depois do almoço e por aí eu criei uma rotina de leitura. Hoje,
eu leio em qualquer horário, sem ter sono, e às vezes, dependendo do livro que eu tô lendo, se eu tiver com sono eu acordo. Só que isso vem de uma criação de hábito que passou por uma série de observações que você tem que ter com base na sua rotina, onde você vai encaixar melhor aquilo ali. Requer um certo esforço redobrado. E agora, para falar do terceiro passo, que é a criação e o desenvolvimento desse hábito de ler, aqui só tem uma forma de fazer isso: com teimosia. E é justamente o que justifica você escolher um livro adequado, você prestar atenção e mudar a sua rotina para encaixar essa leitura na rotina de uma forma que você consiga superar esse sono. Só que você não vai fazer isso com a teimosia se você não souber o porquê você está lendo, o porquê você quer criar esse hábito. Porque se você não entende onde é que você está querendo chegar, você vai morrer na praia. Já aviso logo, nem comece. Porque a leitura é uma atividade muito cansativa. E a gente já tem uma rotina muito cansativa. Apesar do meu canal estar aqui querendo incentivar vocês a lerem, eu já falo batido. Se você não está disposto a perder tempo escolhendo o que você vai ler de uma forma que combine com você, se você não estiver disposto a observar os melhores momentos da sua rotina para que você consiga ler, ou mudar a sua rotina para que você consiga adicionar essa atividade na sua vida, nem comece. Então só vai ser justificável para você todo esse sacrifício se você entender o motivo. Então por isso eu recomendo, assista ao meu vídeo das vantagens do hábito da leitura para você entender o que pode te motivar a você a querer ler mais. E aqui, para complementar essa criação de hábito, eu sugiro objetivos simples e leituras também bastante simples. Você está começando, não adianta você querer meter o louco e sair por aí já pegando o que há de mais difícil por aí. Tá, e já emendando com essa questão, eu já vou trazer aqui o bônus do que ler e o que não ler. E começando com o que eu não sugiro que você comece a ler, é poesia, porque talvez você tenha bastante dificuldade, ou talvez você nem goste, então nem leia poesia. Outra atividade que eu não recomendo é a leitura de sagas, por exemplo, Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo, Nárnia, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo. Não recomendo por dois motivos. É muito grande e talvez o início seja muito moroso. Então, só desse tamanho já vai complicar o que eu disse anteriormente, que é objetivos simples e diretos, que você consegue ver a conclusão dele para você se empolgar e continuar na atividade. Então, essas sagas, normalmente você já vai ler um livro bastante grosso e ainda tem mais uma cacetada de livro para ler. Então, não recomendo, fora que tem a questão do valor. Também não recomendo a leitura de livros de finanças, autoajuda e coach. Por quê? Aquilo ali é palestra. Ele é escrito como palestra. Ele é escrito como se fosse dando uma aula. Então você não consegue criar um hábito de ler. Lendo livros nesse sentido é um pouco dificultoso, porque esse tipo de livro ele já te desperta na própria leitura, porque normalmente ele é feito em tópicos, ele é muito separadinho, ele é muito ativo, ele é feito para chamar a sua atenção. Quando você sair desse tipo de livro e ir para um livro de literatura ou para um livro técnico mais denso, você vai ter sono do mesmo jeito, porque esses livros de autoajuda, de coach, de finanças, de qualquer coisa, esses livros não te dão o hábito correto para você ler um livro de prosa. Quem dirá um livro de poesia? Então eu não recomendo. O que eu recomendo? Livros simples, e quando eu digo livro simples, não entenda como livro pequeno, porque existem livros pequenos, principalmente de autores que são acostumados a publicar uns calhamaços. Não compra livro pequeno de autor que escreve muitas páginas. É bait. Você precisa de muita carga literária para entender um livro desse. Então, livro pequeno não quer dizer que seja um livro fácil. Mas um livro simples seria de linguagem simples. Não compre livro adaptado, Dom Quixote adaptado, Robinson Crusoe adaptado. Não leia livro adaptado. Leia livros menores, 200, 250 até 300 páginas, de autores já
consagrados que escreve talvez até para um público mais juvenil. Afinal, você está começando a ler agora, e independente da sua idade, você tem que ler livros que facilitam a sua leitura. E vai por mim, esses livros são bastante gratificantes. Como, por exemplo, Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes. Ele já começa com uma bomba, então você é instigado a querer ler o livro. Tem O Médico e o Monstro, Frankenstein, o Drácula, são livros que assim já começam te prendendo para que você leia eles. Inclusive, eles têm uma linguagem bastante simples. Sherlock Holmes também, principalmente nessa coleção que eu tenho, ele tem bastante contos, então contos também são legais, que você consegue começar e terminar, você começa e termina outro, e aí por diante. Se você é uma pessoa cristã, eu recomendo O Peregrino. É um livro de temática cristã bastante simples de ler e que tem uma mensagem também muito forte. Então eu recomendo esses livros simples, em que toda a sua simplicidade está na história e na forma de contar a história. Bom, e além de Sherlock Holmes e contos, tem uma outra qualidade de livros que eu recomendo bastante, que são os teatros gregos. Eles são muito simples de ler, eles só têm praticamente diálogos e eles são extremamente engraçados. Então, assim, é uma outra temática. Se você não gosta muito desse suspense que normalmente esses outros livros criam, talvez a comédia seja um passo bom para você. Inclusive, recomendo esses livros para quem é maior de 16 anos, porque alguns temas são um pouco pesados. Bom, eu vou deixar o link desses livros, não só o link, mas uma tabela de indicações para que vocês leiam. Os meus links de afiliado vão estar aí embaixo, mas se vocês acharem em qualquer lugar mais barato, se vocês tiverem alguém que impresse esses livros, peguem esses livros e leiam. O meu único objetivo aqui é que vocês leiam e superem esse sono com livros interessantes, com livros que aguçam sua curiosidade ou te diverte pra caramba, para que você consiga superar esse sono na hora da leitura e desenvolver o hábito de ler de uma forma bastante saudável, com leituras que te apetecem, que te convencem a ler, não só por motivos utilitários, que no caso seria passar numa faculdade ou qualquer coisa do gênero. E não só isso, saber também o porquê ler, qual é a maior relevância que tem cultivar o hábito da leitura para sua vida. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no final também, nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, fiquem todos com Deus e fui!